primeira carta que Paulo escreveu à igreja em Tessalônica. Nós conhecemos como primeira aos Tessalonicenses. Capítulo 5, 3 versículos apenas. Os versículos 16, 17 e 18, que dizem assim: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ordens permanentes do Evangelho é o tema dessa mensagem. Escrevendo há mais de 100 anos atrás, o professor escocês chamado James Denney chamou esses 3 mandamentos de as ordens permanentes do Evangelho. Elas são ordens permanentes porque elas se aplicam a todos os cristãos em todas as situações. Ordens permanentes. Todos os cristãos precisam fazer isso, em toda e qualquer circunstância. Você sabe, o Novo Testamento foi escrito em grego, e o idioma grego deixa muito claro, esses imperativos estão todos no tempo presente. Talvez você pudesse traduzi-lo dessa maneira: se alegrem continuamente, orem continuamente, deem graças continuamente. Agora, queridos, isso é um grande desafio. É um grande desafio. Afinal de contas, nós não teríamos nenhum problema se o texto dissesse alguma coisa do tipo: alegrem-se às vezes, orem ocasionalmente, deem graças a Deus quando vocês sentirem que devem dar. Mas o texto não é assim. O texto é claro e diz: orem sempre. Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias. Isso sugere, irmãos, que o impacto real do Evangelho será visto em nossa vida quando nós não nos sentimos alegres e nos alegramos mesmo assim. O impacto do Evangelho será visto em nossa vida quando nós não queremos orar e mesmo assim oramos. O impacto do Evangelho será visto pelas outras pessoas em nossa vida quando tudo em nós não quer agradecer a Deus e mesmo assim nós levantamos a nossa voz e agradecemos a Deus. É aí que nós descobrimos se o nosso cristianismo é genuíno ou é uma falsificação espiritual. Quando você não quer se alegrar e você se alegra por causa do Evangelho. Quando você não quer orar e depender de Deus, mas você ora e depende de Deus. Quando você não tem motivos aparentes para ser grato e mesmo assim você agradece a Deus. Esses mandamentos simples revelam o poder da mudança de vida verdadeira que Jesus Cristo efetua em nossa vida. Quando Jesus entra numa vida, Ele muda de dentro para fora, de modo que nós temos tanto o poder, quanto o desejo de se alegrar. Nós temos o poder, e nós temos também o desejo de orar. Nós temos o poder, e nós temos também o desejo de sermos gratos, mesmo nos piores momentos da vida. É o que Jesus faz, de dentro para fora. É o que Ele efetua, de dentro para fora. Quando você vive uma falsificação do Evangelho, essas coisas são impossíveis na sua vida. Quando você não vive o Evangelho verdadeiro, quando você não passou por uma transformação genuína, de dentro para fora, você lê textos como esse aqui e você pensa: impossível! Isso não é para mim. Isso foi no passado, isso foi para super crentes, super cristãos, heróis da fé, mas para mim não. Quando você sente isso, você não está vivendo o Evangelho genuíno, você está vivendo uma falsificação espiritual do Evangelho.
Então, o que eu proponho nessa noite? Meu desafio nessa noite é dar para você o tom de 2015, é dar para você a direção, é dar para você o alvo, é dar para você a meta. Meu desafio é fazer com que você saia daqui nessa noite inspirado e pensando o seguinte: haja o que houver em 2015, eu vou me alegrar. Haja o que houver em 2015, vou fazer da oração uma prioridade. Haja o que houver em 2015, eu vou dar graças a Deus em toda e qualquer circunstância. É simples e ao mesmo tempo absolutamente desafiador. Vamos ver cada uma dessas 3 pequenas ordens permanentes do Evangelho? Paulo primeiro diz assim: alegrem-se sempre. Eu trouxe outras versões em português desse mesmo texto. A Nova Tradução da Linguagem de hoje diz: estejam sempre alegres. A versão revista e corrigida diz: regozijai-vos sempre. E a versão, a mensagem diz assim: sejam alegres em qualquer situação. Você sabe qual é o versículo mais curto da Bíblia? Nós achamos que o versículo mais curto da Bíblia é: Jesus chorou. Isso é verdade só em português, ou no português. Porque no original grego, o versículo mais curto da Bíblia é esse, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Alegrai-vos sempre, é o verso mais curto. Quando o anjo anunciou aos pastores o nascimento de Jesus, ele chamou de boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Irmãos, o Evangelho deve ser pregado com um tom de alegria para aqueles que o ouvem. O Evangelho é boas novas, o Evangelho são boas notícias. E boas notícias não devem ser comunicadas de maneira sombria. Será que, irmãos, não é essa uma das razões pelas quais as pessoas sem igreja lá fora estão vendo tão pouca utilidade no nosso cristianismo? Depois de ter perdido o sentido da alegria no Evangelho, e demonstrá-lo tão pouco pela maneira como nós vivemos, por que alguém lá fora iria querer esse nosso Evangelho? Se esse nosso Evangelho não for pautado pela alegria, pelo regozijo, pelo júbilo. Talvez, irmãos, os pregadores do nosso tempo deveriam avaliar seus próprios sermões e perguntar: onde está a nota de alegria no meu sermão? Se o Evangelho é realmente a boa notícia, então nós devemos nos alegrar e sermos felizes por causa do Evangelho. Sabe, a primeira prova do poder do Evangelho para a maioria das pessoas vai ser o que elas veem na sua vida. A primeira prova das pessoas lá fora a respeito do Evangelho não é a leitura da Bíblia, porque eles não leem a Bíblia. A primeira prova da genuinidade e do poder e da eficácia do Evangelho para as pessoas lá de fora é o que elas estão vendo na sua vida. Talvez um pregador possa oferecer um forte argumento, talvez uma banda possa apresentar uma linda música, mas, queridos, nada inspira o nosso espírito e nada traz maior impacto para a nossa vida do que uma vida cheia de alegria, de que uma pessoa cheia de alegria vivendo perto de nós o tempo todo. A sua vida precisa ser pautada pela alegria, se o Evangelho genuíno de fato habita o seu coração. E quando isso acontecer, as pessoas ao seu redor vão perceber que de fato você tem Jesus. Jesus disse: tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Irmãos, porque funciona de dentro para fora. A alegria não depende se eu tenho um emprego ou não, um bom salário ou não, se os meus amigos estão comigo ou não, se me tratam bem ou não. Porque vem de dentro para fora. A minha alegria depende muito menos da minha saúde, ou de como vai o meu casamento, ou se os meus filhos e filhas estão se dando bem na vida.
muito menos isso depende de quem está no Palácio do Planalto, ou se o meu time está bem no campeonato, ou se chove lá fora, ou faz um calor danado. Querido, considere o que isso significa quando nós nos reunimos para adorar a Deus. Se nós chegamos aqui carregados, pesados pelos fardos dos nossos problemas em primeiro lugar, como muitas vezes nós fazemos, então nós vamos julgar o culto pela forma como nós nos sentimos no final do culto. Ou seja, enquanto os membros da igreja se concentrarem em si mesmo, nos seus problemas, nas suas dores, não haverá alegria dos nossos cultos. Eu tenho uma palavra para você a respeito disso, querido. Deixe Deus ser grande no encontro semanal do seu povo. Você veio aqui, domingo após domingo, para um encontro com esse Deus grandioso. Então deixe Deus ser grande aqui nesse lugar. Deixe que Deus seja exaltado como Ele é revelado em Cristo Jesus. E a alegria vai encher o seu coração, e a alegria vai tomar conta da sua vida. Se os nossos cultos são maçantes, é porque você deixou Deus do lado de fora. Você sabia que a palavra entusiasmo está ligada à palavra grega enteos? E enteos significa Deus em nós. Entusiasmado é aquele que tem Deus em si mesmo. Entusiasmado com a vida, entusiasmado com as circunstâncias, entusiasmado com o dia a dia, entusiasmado com tudo ao seu redor. Agora, alguns cristãos parecem pensar que eles têm o sagrado dever de serem sombrios. Sabe como? Quanto mais sisudo, mais espiritual ele é. Franze a testa para falar com você. Carrega a Bíblia assim, ó. A paz do Senhor. Boa noite. Que você tenha um bom culto na presença do nosso Deus. Mas lembre-se, esta é a casa do Senhor. Reverência na casa do Senhor. Vamos cultuá-lo. O sagrado dever de ser sombrio. Eu chamo essas pessoas de cara de arame farpado, sabe como? Essa não é a religião da Bíblia. Neemias capítulo 8, versículo 10 diz que a alegria do Senhor é a vossa força. Provérbios 17, 22 diz: o coração alegre serve de bom remédio. Spurgeon disse claramente: ó queridos amigos, vocês podem se alegrar. Deus não colocou nenhum impedimento sobre o regozijo. Ele não coloca nenhuma restrição na felicidade. Eu acredito que você tenha permissão para ser feliz. Eu não acredito que haja algum mandamento de Deus ordenando que você seja miserável. Irmãos, quando nós apresentamos a nossa fé como maçante, chata, seca, livre de emoção, quando nós damos a impressão de que conhecer a Jesus significa se tornar uma pessoa chata, um religioso, quem é que pode culpar as novas gerações de rejeitarem o Evangelho? Mas esse não é o Evangelho verdadeiro. Eles não rejeitaram o Evangelho verdadeiro, eles estão rejeitando uma falsificação, uma imitação barata de Evangelho. Irmãos, francamente, eu já vi tantos cristãos sem alegria, que muitas vezes eu prefiro a presença e a companhia de alguns incrédulos amigáveis. No Evangelho, Jesus disse: é como vinho novo. Se ele não faz os nossos rostos brilhar, é porque nós não provamos o Evangelho genuíno. Então nós devemos orar por brilho em nossos rostos, por uma nova apreciação de tudo que Deus fez e faz e fará por nós. Se nós apenas tivermos os nossos olhos abertos, abertos mesmo, de verdade, nós vamos encontrar motivos para nos alegrar em todos os lugares.
Agora, o grande problema, irmãos, é que os nossos olhos estão nas coisas erradas. A gente está olhando para o lado errado, e é por isso que a gente não encontra mais alegria no Evangelho. Nós vemos beleza numa joia cravejada de diamantes, e a gente se frustra porque possivelmente nós nunca teremos uma joia como essa. Mas a gente já não aprecia mais uma pequena flor no jardim, que está disponível para qualquer pessoa. Nós nos encantamos com o carro cheio de tecnologia, que desliza levemente sobre a estrada asfaltada, mas a gente não consegue mais caminhar descalço sobre a grama verde e ter prazer nisso. Nós ficamos impressionados com o tamanho ou a sofisticação de algumas piscinas em lindas mansões, mas nós não sentamos mais à frente do mar e louvamos a Deus pela grandeza do seu poder. Você entende? Os nossos olhos estão olhando para as coisas erradas. Nós sonhamos dar a volta no planeta a bordo de sofisticados e poderosos aviões, mas nós não nos inspiramos mais na liberdade que o pequeno pardal tem de voar para onde quer que dê na cabecinha dele. Os nossos olhos estão se encantando com as coisas erradas. Qual foi a última vez que você caminhou pela areia da praia e você sentiu o toque da sola do seu pé na areia gostosa? Qual foi a última vez que você bebeu um copo d'água gelado e você suspirou pensando que não há líquido melhor do que esse? Qual foi a última vez que você se sentou debaixo da sombra de uma árvore e respirou e apenas se sentiu vivo? Alegrem-se sempre. Quanto mais alegre for a sua vida, mais glória Deus terá. Quanto mais alegria você desenvolver na sua vida, mais o nosso Deus vai ser engrandecido. As pessoas vão olhar para você e elas vão pensar: nossa, existe algo diferente nele. Ele não anda num carrão, ele não tem uma piscina em casa, ele não voa ao redor do mundo, mas ele tem uma alegria contagiante. Isso só pode ser Deus nele. Quanto mais alegre você for, mais Deus é glorificado. Paulo diz: alegrem-se sempre. Mas Paulo também diz: orem sem cessar. Orem sem cessar. Algumas outras versões, a versão revista e corrigida, orai sem cessar. A versão viva diz: permaneçam sempre em oração. E a mensagem diz: orem o tempo todo. Irmãos, dessas três ordens permanentes, essa traz em si o maior problema. O que significa orar sem cessar? Será que cada pensamento, cada palavra dita é uma oração dirigida a Deus? Em certo sentido, claro. A resposta é sim. Mas se a oração é vista amplamente, então a nossa própria vida deve ser uma oração oferecida a Deus. Ou seja, significa permanecer em comunhão com Deus o tempo todo, de modo que eu não tenho que mudar de repente para começar a orar. Eu não sei o quanto dessa história é verdade, eu não averiguei os detalhes, mas eu soube que uma das bandas aqui dos nossos meninos foi tocar numa outra igreja, convidados para tocar nessa outra igreja. Não sei o contexto, mas um dos meninos foi de bermuda, e um dos membros daquela igreja disse para aqueles meninos: o que vocês vieram fazer aqui? Nós viemos tocar a convite de fulano de tal. Mas como vocês estão na casa do Senhor de bermuda? Eu me surpreendo que ainda existam pessoas que acham que Deus está preocupado se alguém usa ou não bermuda dentro da casa do Senhor. Porque para algumas pessoas parece que a gente tem que mudar para poder entrar em comunhão com Deus. Então, se eu estou de bermuda em algum lugar, eu não posso fazer uma oração, porque Deus não aceita bermuda.
Se eu estou na praia e eu estou usando um traje de banho da praia, eu não posso ali glorificar a Deus pelo mar, porque eu tenho que colocar um jeans e uma camisa de manga, porque, você entende? Queridos, eu não tenho que mudar, eu não tenho que me sintonizar em Deus. Se a Bíblia diz que eu devo orar incessantemente, então se eu estou tomando um banho, e eu acho que você é tão normal quanto eu, e você também toma banho nu, lá eu não posso orar. Você entende? Como algumas pessoas estão falsificando o Evangelho. O que Paulo ensina aqui é que você desenvolve um espírito de permanente comunhão com Deus, que não importa qual circunstância você esteja vivendo, você não precisa mudar para entrar em sintonia com Deus. A nossa condição espiritual padrão deve ser o tempo todo: ó Deus! É como ter uma conexão telefônica 24 horas por dia. Você não precisa mais digitar os números, você apenas começa a falar. Nós ficamos em um estado onde nós podemos orar o tempo todo, em todos os lugares, sobre todos os assuntos. Não há nada que enfrentamos, ou nenhum compromisso pequeno demais que dispense as nossas orações. Nós somos ensinados que devemos orar conscientemente, deliberadamente, repetidamente, persistentemente, à medida que a gente enfrenta cada novo desafio da vida. E se isso parece demais, então apenas pense no que acontece quando você coloca Deus do lado de fora dos seus assuntos de vida diário. O resultado é frustração, é irritação, é falta de paz, é confusão, é temperamento explosivo, é cansaço, é desânimo, quando você coloca Deus do lado de fora. Mas quando você convida Deus para a sua agenda diária, então há paz, há uma sensação de saber que o soberano Senhor está nos guiando e nos ajudando o tempo todo ao longo do caminho. A minha atitude de vida é essa o tempo todo: Deus! Eu tenho procurado conhecer muitos grandes homens de Deus, líderes de todos os tipos, grandes pastores, líderes espirituais, e eu os tenho conhecido em muitos lugares no Brasil. Ao longo dos anos eu tenho conhecido dezenas de líderes, mas, queridos, poucos deles querem orar. Todos falam da importância da oração, mas poucos estão gastando tempo em oração. Nós pensamos em fazer grandes coisas, nós temos grandes projetos, nós temos grandes realizações, e no final nós realizamos tão pouco. Afinal, nem todos nós somos destinados à grandeza. Nós não podemos fazer o que grandes líderes estão fazendo. Com certeza não podemos fazer, mas nós podemos orar como qualquer um deles não está orando. A única barreira entre você e uma vida de oração consistente é você mesmo. É a única barreira. Alguém pode prender você, tirar de você a sua família, tirar de você os seus bens, tirar de você todas as suas roupas, todas as suas joias, despir você completamente, lançá-lo numa cela escura, solitária e sozinho, sem ninguém ao redor, sem nenhum som, e dizer: de hoje em diante você está proibido a orar. Ninguém pode tirar de você o privilégio de uma vida de oração, a não ser você mesmo. Agora veja bem, essa ordem não está de maneira alguma desconectada da ordem anterior. Alegrem-se sempre, orem sem cessar. Há uma conexão. Se a gente encara a oração como um encargo, uma responsabilidade, um peso, a gente não tem prazer em cumprir isso, não é verdade?
Mas se a gente vê a oração como oportunidade de compartilhar a nossa vida com Deus e de compartilhar a vida de Deus conosco, a oração passa a ser um prazer da nossa alma, e a gente deseja orar sem cessar, o tempo todo, porque orar é compartilhar a vida com Deus e a vida de Deus conosco, e isso nos traz grande alegria. Não, querido, a oração não é um encargo, não é uma responsabilidade, você não tem que orar, mas você vai orar por prazer, você vai orar por alegria, você vai orar de bermuda, você vai orar de terno, você vai orar na igreja, você vai orar tomando banho, você vai orar na praia, você vai orar de férias, você vai orar no trabalho, você vai orar fazendo uma prova, você vai orar no trânsito, você vai orar, porque há prazer e alegria quando você ora. Alegrem-se sempre, orem sem cessar. Terceira ordem permanente: deem graças em todas as circunstâncias. A versão revista e corrigida diz assim: em tudo dai graças. A versão nova, tradução da linguagem de hoje, diz: sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. E a versão viva diz: sejam sempre agradecidos, haja o que houver. A questão toda gira em torno da expressão em todas as circunstâncias, em todas as circunstâncias. Deem graças. Ora, a gente sabe que deve dar graças pelas coisas boas que nos acontecem, não é verdade? É certo e é bom louvar a Deus pelo fluxo das bênçãos em nossa vida, lógico. Nós não devemos tomar as nossas bênçãos como qualquer coisa, ou como coisa merecida. Ah, eu fui abençoado, mas eu fui abençoado porque eu também sou um bom cristão. Não! A gente não deve tomar as nossas bênçãos como se nós já as merecêssemos, porque não merecemos. Mas, querido, se você for apenas dar graças quando você tem dinheiro no banco, quando o seu casamento é bom, quando o negócio se concretizou, quando o médico diz não é câncer, quando seus filhos estão se dando bem, quando a igreja está crescendo, quando seus amigos estão contentes em vê-lo, se essa é a única vez que você dá graças, o que você vai fazer quando o problema aparecer? O que você vai fazer quando a sua empresa quebrar? O que você vai fazer quando for demitido? O que você vai fazer quando tiver que mexer na sua poupança? Quando o seu casamento desmorona? Quando a sua filha engravida fora do casamento? Quando o câncer retorna? Ou quando seus amigos se afastam? O que você vai fazer? Nesses momentos difíceis, nós temos de voltar a Deus, cujo amor por nós nunca muda. E Deus estará lá também nos nossos momentos difíceis. Alguns anos atrás eu retornava de Curitiba, meu voo partiu debaixo de nuvens pesadas. Na verdade estava até chovendo. E aí o piloto tomou a decisão de voar por cima das nuvens. Abaixo das nuvens, céu escuro, chuva. E quando nós atravessamos aquelas nuvens pesadas, e voamos acima das nuvens, havia um mar de nuvens abaixo de nós, de horizonte a horizonte, e o céu azul brilhando sobre as nossas cabeças. Debaixo das nuvens ninguém podia ver o sol, mas acima das nuvens o sol estava brilhando como sempre. Irmãos, às vezes as nuvens da vida parecem ofuscar a face do nosso Pai, e nós pensamos, Ele nos abandonou, Ele foi embora. Mas, querido, acima das nuvens escuras das circunstâncias, o sol do amor de Deus continua brilhando. Agora, eu admito que muitas vezes, muitas coisas ruins acontecem em nossa vida, e acontecem na vida daqueles que nós amamos, e essas coisas não fazem sentido algum, e por mais que a gente tente, a gente não consegue prever a mão de Deus em todas as circunstâncias, porque Deus pinta uma tela muito maior do que a nossa visão consegue ver. Aí como é que nós vamos dar graças quando os nossos corações estão quebrados? Como é que nós vamos dar graças quando a gente está confuso? Como é que nós vamos dar graças quando estamos zangados?
Como? Irmãos, eu acho que é bíblico dar graças da seguinte maneira: mesmo nos piores momentos, tenha paciência e me ouça. Nós damos graças porque Deus é soberano. Damos graças porque nada acontece por acaso. Damos graças porque Deus faz com que todas as coisas contribuam juntamente para o bem dos seus filhos. Damos graças porque tempos difíceis revelam a nossa fraqueza, quebram o nosso orgulho e nos mostram a nossa total dependência de Deus. Nós damos graças porque Deus triunfou sobre o pecado e a morte, através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Nós damos graças porque Deus usa a pior coisa que nos acontece para promover o nosso crescimento espiritual. Nós damos graças porque Deus é fiel, mesmo quando somos infiéis. Nós damos graças porque a palavra de Deus será honrada, sempre, sempre e sempre. Nós damos graças porque as promessas de Deus são verdadeiras. Nós damos graças porque o mal não reinará para sempre. Nós damos graças porque o céu é real. Nós damos graças porque esse mundo não é o mundo real. Nós damos graças porque estamos fracos, mas Ele é forte. Nós damos graças porque a sua graça é suficiente para nós em toda e qualquer situação. Nós damos graças porque nada pode nos separar do amor de Deus revelado por Cristo Jesus. Nós damos graça porque a nossa salvação está em Deus, não em nós. Nós damos graças porque não há poço tão profundo que o amor de Deus não seja mais profundo ainda. Nós damos graças porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Nós damos graças porque Deus se deleita em salvar pecadores tão ruins quanto eu e você. Nós damos graças porque o Senhor pode amolecer o coração mais duro como pedra. Nós damos graças porque não há casos impossíveis para Deus. Nós damos graças porque mesmo quando nos sentimos sozinhos, nós nunca seremos abandonados, porque Deus está conosco o tempo todo. Nós damos graças porque o nosso Pai não vai nos testar além do que nós podemos resistir. Nós damos graças porque o Espírito Santo permanece conosco sempre, sempre. Nós damos graças porque o Senhor Jesus sente a nossa dor. Nós damos graças porque o Espírito Santo ora por nós quando nós estamos fracos demais para orar por nós mesmos. Nós damos graças porque Jesus intercede por nós para que sejamos finalmente salvos. Nós damos graças porque Deus usa tudo e nada Ele desperdiça. Nós damos graças porque as nossas dúvidas não podem cancelar a obra de Deus em nós. Nós damos graças porque um dia nós estaremos conformes à imagem de Jesus Cristo lá no céu. Nós damos graças porque Deus é fiel à sua obra em nós, e aquilo que Ele começou em nós, Ele há de completar até o dia de Cristo Jesus. Nós damos graças porque as nossas dificuldades nos equipam para ministrar a outras pessoas. Nós damos graças porque somos convidados para ir confiadamente ao trono da graça de Deus e encontrar mais graça sobre a nossa vida. Nós damos graças porque os planos de Deus excedem em muito a nossa imaginação insignificante. Nós damos graças porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós damos graças, ainda assim, damos graças porque somos filhos de Deus, mesmo quando a nossa fé falha. Nós damos graças porque enquanto nós sofremos por fora, estamos sendo renovados por dentro no nosso homem interior. Nós damos graças porque os nossos problemas leves e momentâneos estão produzindo para nós um peso enorme de glória no céu do nosso Deus. Eugene Peterson capta bem o significado do versículo 18. Ele diz: deem graças a Deus, não importa o que aconteça. É como Deus quer que vocês, que pertencem a Cristo Jesus, vivam nesse mundo. Eu gosto quando ele diz: não importa o que aconteça. Coisas acontecem, coisas ruins acontecem. Realmente coisas ruins às vezes acontecem com algumas pessoas muito boas. Não há como escapar disso. Enquanto nós vivemos num planeta amaldiçoado pelo pecado, não há como escapar disso. Ninguém pega carona com a vida, gente. Eu vivi o suficiente para saber que por trás de cada rosto sorridente
há uma história triste. Mesmo as pessoas mais felizes conhecem a sua cota de tristeza. E algumas pessoas parecem receber muito mais do que a sua cota de dor. Nós nunca seremos capazes de sempre dar graças sem a ajuda do Espírito Santo. Sozinhos, a dor da vida vai nos levar à amargura e finalmente ao desespero. Mas quando a gente inclui Deus na equação da nossa vida, quando nós descansamos sobre a rocha da soberania de Deus, então, e só então, nós temos motivos para dizer: obrigado, Senhor, obrigado, não importa o que aconteça ao nosso redor. Eu não estou sugerindo que isso é fácil, mas eu estou dizendo que isso é absolutamente necessário. Por mais difícil que possa ser se alegrar sempre, qual é a opção? Desesperar? Ceder à amargura? Ficar zangado? Amaldiçoar Deus e os céus? Se você se recusa a dar graças em todas as situações, você está praticamente dizendo que você sabe melhor do que Deus como mover a alavanca do universo. Ao dar graças quando nós não nos sentimos gratos, nós estamos proclamando que a soberania de Deus é maior do que a nossa sabedoria. Esse simples ato de dar graças em meio à tristeza é um testemunho que vale muito mais do que 10.000 palavras pronunciadas quando as coisas vão bem. A frase final do nosso texto responde a uma grande questão: qual é a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para você? O texto já respondeu: alegrem-se sempre, orem sem cessar, em tudo dai graças. Eu penso que ao longo de 2015 você vai fazer essa pergunta muitas e muitas vezes: qual a vontade de Deus? O que Deus quer que eu faça? Lembre-se desse pobre pregador lhe dizendo: alegrem-se sempre, orem sem cessar, em tudo dai graças. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para você. E como palavra final, lembre-se, essas três coisas serão mais claramente vistas nas trevas do que na luz. Quando os tempos difíceis chegarem, se você ainda pode se alegrar em Deus, se você ainda pode orar, e se você ainda pode dar graças, então você tem a coisa real. Então você foi tocado pelo Evangelho. Então o Espírito Santo habita em seu coração. Porque, querido, é muito fácil se alegrar quando tudo vai bem. É muito fácil orar quando você está na igreja. E é muito fácil dar graças a Deus quando o fluxo de bênçãos está caindo sobre a sua vida. Mas quando a coisa está difícil, e você continua se alegrando, e você continua orando, e você continua dando graças a Deus, significa que você tem a coisa real no seu coração. O Evangelho de Jesus mudou a sua vida. E todos olharão para você e saberão que você tem o Filho de Deus habitando em seu coração. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. O tom para 2015 é esse. Nós vamos nos alegrar sempre,
Nós vamos orar sem cessar, e nós vamos dar graças em toda e qualquer situação, porque Deus é soberano, Ele ainda sabe ser Deus. Ele ainda sabe ser Deus. O seu amor dura para sempre. E Ele continua sendo bom, não importa qual a situação. Ele continua sendo Deus, não importa qual a situação. É por isso que eu vou me alegrar. É por isso que eu vou orar sem cessar. É por isso que eu vou dar graças, porque Ele continua sendo bom, e Ele continua sendo Deus na minha vida. Meu Deus, por favor, eu oro para que Teu Espírito inspire os nossos corações nessa noite, e saiamos daqui, Senhor, com esse desafio tão claro, tão marcado em nossas almas, com essa decisão tão clara: eu vou me alegrar sempre, eu vou orar sem cessar, e eu darei graças em toda e qualquer situação. Meu Pai, nos faça sair daqui com essa determinação no coração, com essa palavra rema em nossa vida. Dá-nos a Tua bênção. Dá-nos a Tua bênção. Meu querido, se você ainda não tomou essa decisão, quem sabe agora é a boa hora para você fazer de 2015 um ano diferente na sua vida. Esse é o começo. Esse é o começo. É um bom começo. É um bom lugar para começar, porque é o lugar certo. A decisão de se alegrar sempre, de orar o tempo todo e de dar graças por tudo. Você está tomando essa decisão? Então, eu já tenho o privilégio de estar de pé. Eu tomei essa decisão primeiro que você, mas você quer tomá-la nessa hora também? Então aí onde você está, fique de pé. E com isso você está dizendo: eu vou fazer desse ano um ano diferente. É assim que eu quero começar o meu ano. Eu tomei a decisão de me alegrar o tempo todo, de orar sem cessar, e de dar graças por tudo. Então fica de pé aí no seu lugar. Nós vamos fazer um ano diferente, eu e você, nessa decisão aqui. Nós vamos fazer um ano diferente, em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar. Você vai passar por muitas tempestades, muitas lutas, eu e você, mas a gente não vai perder isso de vista, o tempo todo, porque Deus é bom, o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Meu Pai, obrigado, muito obrigado, por esse momento tão especial, em que tomamos essa decisão santa, de não importa o que aconteça ao longo deste ano, nós vamos nos alegrar sempre, nós vamos orar sem cessar, e em tudo nós daremos graças a Ti. Espírito Santo, marca como fogo isso em nossos corações, que saiamos daqui para impactar esse mundo pela maneira como nós vamos viver este novo ano, para a glória do Teu nome e em nome do Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do Filho Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos reunidos aqui,
desde agora e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Boa semana. Deus abençoe a sua vida. Meu Jesus maravilhoso és, inspiração a prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo